Fala, gente, aí, tudo bom? Professor Alan com vocês aqui hoje novamente para falar de um assunto muito importante que é cálculo percentual ou porcentagem ou percentagem, seja qualquer concurso que você vai fazer, tribunal, área fiscal, Enem, a galera do ensino médio, esse assunto é muito cobrado em prova, tá? Então, assim, ele é o assunto que deriva de conceito de razão, de proporção, de regra de três simples e composta, então tudo isso aí é utilizado para fazer o cálculo de porcentagem e o que é uma porcentagem nada mais é do que uma simples fração centesimal, tá, gente? E uma fração centesimal é aquela que possui o denominador igual a 100. E por que a gente vai colocar as coisas em fração centesimal? Porque é muito mais fácil você compreender que quando eu passo a informação para você que 30% daquela população é acometida de uma certa doença, você instantaneamente, né, de forma quase ali que automática, você entende que a cada 100 pessoas, 30 estão doentes, né, tem aquela doença. Então, por isso que as contas, de forma percentual, não é, elas te dão o poder de imaginar muito mais facilmente, né, como é que as coisas acontecem, tá? E aí, quando eu falo em fração centesimal, né, mais uma vez repetindo, nada mais é do que uma fração que possui o denominador 100, tá, gente? E aqui, vale salientar que a porcentagem ela se refere a um valor relativo, tá? Porcentagem é um valor relativo. Quando eu falo que você gastou R$ 1, ora, você gastou R$ 1. Quando eu falo que você gastou 3, você gastou R$ 3. Então eu tenho aí valores absolutos. Agora, quando eu falo que você gastou 1 de 2, tá? É diferente de você gastar 1 de 5. Tá? E aqui, gente, é que aparece o cálculo do valor relativo, o cálculo do percentual, tá? Quando eu falo que você gastou 1 de 2, eu estou simplesmente comparando aquilo que você gastou com o que você tinha. Quando eu falo que você gastou 1 de 5, eu estou comparando aquilo que você gastou com aquilo que você tinha, tá? E aí, o que é que acontece? A gente precisa transformar essa fração aqui numa fração centesimal. Essa também aqui eu preciso transformar numa fração centesimal, ou seja, numa fração que possui denominador 100. Perfeito? Só que percebam que eu preciso ter frações que são equivalentes. E aqui, gente, para eu ter frações que são equivalentes, o 2 precisa ser multiplicado por 50 para que ele vire 100, tá? E ao mesmo tempo, o numerador, o 1, precisa também ser multiplicado por 50 para que eu possa ter frações equivalentes, tá? Então, a fração 1 meio, de forma percentual, ela corresponde a 50%, da mesma forma que, para que o 5 se transforme em 100, eu preciso multiplicá-lo por 20, ok? Da mesma forma que o 1 precisa ser também multiplicado por 20 para que eu possa ter frações que sejam equivalentes, tá? Então, percebam que quando eu faço 5 vezes 20, 100. Quando eu faço 1 vezes 20, dá 20. Ou seja, 1/5 equivale a 20%. Ok, gente? E aqui eu estou representando uma fração equivalente com o denominador 100, não é? Para que a gente consiga transformar as demais em frações percentuais, tá? Em frações centesimais. Então, quando eu digo aqui, pessoal, e aqui, ó, que o cara gastou R$ 3 de 25, eu não tenho uma fração centesimal, eu tenho uma fração de denominador 25. Para que eu transforme em cálculo percentual, em fração percentual, eu preciso ter aqui o denominador 100. E aí você percebe que para transformar 25 em 100 multiplicando, você teve que multiplicar o 25 por 4. Da mesma forma, então, eu vou multiplicar o 3 por 4. Para quê? Para que as frações sejam equivalentes. E 3 vezes 4 dá 12. Então, alguém que gastou 3 de 25, ele gastou exatamente 12% do que tinha, tá? Essa é uma forma prática de você resolver, de você encontrar as frações centesimais. Muita gente iria fazer assim, ó, R$ 25, eles equivalem a 100%, que é o valor total que você tem. Então, R$ 3, que é aquilo que você gastou, equivale a X. E aí você multiplicaria cruzando, ficaria 25 vezes X igual a 3 vezes 100, que dá 300%. Ok? Aí, gente, simplesmente vamos fazer o quê? Dividir 300 por 25. E 300 por 25 vai me dar 12%. Aqui está por cento, né? Então, 12%. Só que percebam que o cálculo com regra de 3 demora muito mais.
A partir do momento que você consegue imaginar que uma porcentagem é uma fração centesimal, você vai simplesmente transformar esse cara aqui em 100. E para que isso aconteça, basta multiplicá-lo por 4, tá? E como eu estava falando, pessoal, que a porcentagem são valores relativos, percebam que aqui o cara gastou 1 e aqui ele também gastou 1. Só que no primeiro exemplo, aqui no exemplo 1, ele gastou 1 de 2, ele gastou 50%. No exemplo 2, aqui, ó, ele gastou 1 de 5, ele gastou 20%. Percebam que de forma absoluta ele gastou o mesmo valor, porém de forma relativa ele gastou percentuais diferentes, porque gastar 1 de 5, proporcionalmente falando, é menos do que gastar 1 de 2, beleza? Então, gente, esse é o conceito básico de porcentagem, tá? A ideia da porcentagem é a gente transformar as frações que possuem denominadores não centesimais em denominadores centesimais. E aí as provas cobram, né, alguns pontos específicos sobre esse assunto. Simplesmente por ele ser um valor relativo, tá? O examinador, quando faz a questão, ele sabe que o aluno esquece dessa informação, que a porcentagem é um valor relativo, termina vacilando e errando a questão por besteira. E aqui eu trouxe para vocês algumas explicações do que a gente precisa saber para a prova. Porcentagem, aumentos consecutivos, tá, gente? Seja qual prova você for fazer, a sua banca vai cobrar esse lance de aumentos consecutivos. Beleza? A gente vai fazer questões sobre isso. Suponhamos que você chega a uma loja, tá? E vai comprar um produto, tá? Você chega aqui hoje, no dia, exemplo, tá? No dia 12 de determinado mês, e você vai comprar um produto. Só que a atendente falou, a vendedora da loja falou o seguinte: ora, se você tivesse vindo ontem, dia 11, esse produto ele estaria mais barato. Só que esse produto hoje, ele sofreu um aumento, né? Ele sofreu um aumento de 10%. O produto hoje está mais caro. Então, no dia 11 ele custava um valor, no dia 12 ele sofreu um aumento, tá? Ele sofreu um aumento de 10%, do dia 11 para o dia 12. E a vendedora, querendo te passar a venda, fazer a venda, falou ainda assim, ó, se você por acaso vier amanhã, esse produto ele vai aumentar de novo, ele vai novamente aumentar 10%. Então, no dia 13, esse produto vai estar ainda mais caro. A vendedora falou assim, ó, não fique com raiva, você ia pagar mais barato ontem, mas amanhã você vai pagar mais caro ainda, então compre hoje, tá? Então, eu pergunto a vocês, no final das contas, do dia 11 para o dia 13, suponha que a pessoa foi lá passar o cartão no dia 12 e o cartão foi recusado, tá? E a pessoa não conseguiu pagar. Eu pergunto a vocês, do dia 11 para o dia 13, a pessoa vai pagar, no final das contas, que percentual a mais? Muita gente, pessoal, simplesmente faz isso aqui, ó, soma 10 com 10 e diz que o aumento final é de 20%. Esse é o erro de todo mundo. Dizer que após 2 aumentos consecutivos de 10%, isso equivale a um único aumento de 20%. Isso está errado e isso acontece muito. Esse erro é muito normal, tá, gente? Foi que eu falei para vocês que o percentual ou a porcentagem, vou colocar aqui de novo, se refere a valores relativos, tá? E por ser valores relativos, o cálculo percentual vai depender do referencial. Quanto é 10% de 100? 10. Quanto é 10% de 150? 15. Então, percebam que eu aumentar 10%, o meu resultado vai depender de meu referencial, tá? Então, quanto foi, Alan, o meu valor total de aumento final? Foi 20%? Não, não foi. Ó, dica é o seguinte, para você não trabalhar com X, com Y, com álgebra, o que é que você vai fazer? Todas as vezes que a questão não der a informação para você de um valor, ele só falou assim, ó, após 2 aumentos consecutivos de 10%, você vai ter um único aumento de quanto? Você pode, gente, muito facilmente sugerir, você pode aqui dizer que aquela loja vendia ontem, né, o produto por R$ 100. E aí a gente teve 2 aumentos, tá? 2 aumentos sucessivos de 10%. Teve um aumento aqui de 10%, chegou a um valor, tá? E depois aqui, ó, teve outro aumento de 10%, certo? Teve outro aumento de 10%. É muito fácil calcular 10% de 100, né? Se você pegar 100% e dividir em 10 partes, você tem 10%. Então, 10% de 100, esse cara equivale a
R$ 10. Então, esse é o valor que aumentou. Como era 100, 100 mais 10, então o produto no dia seguinte custa R$ 110. Certinho? Só que esses R$ 110 vai sofrer um outro aumento de 10%. Como eu estou falando aqui, ó, esses R$ 110, ele vai sofrer um outro aumento de 10%. Não é mais os 100, gente, é os 110. Então, quando você aumentar 10% de 110, você vai aumentar R$ 11. R$ 11 que você vai aumentar em cima de quem? Em cima dos 110. Então, o novo produto aqui, ele passa a custar 110, o novo preço, perdão, mais R$ 11. Então, o novo preço vai ser de R$ 120. Ah, Alain, então quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que o produto custava 100, passou a custar 121. De 100 para 121, aumentou quanto em reais? Aumentou 21. Esse aumento se refere ao valor absoluto. Só que eu quero saber o aumento percentual. Gente, não faz regra de 3. Ele aumentou quanto? Aumentou 21. Aumentou 21 de quem? De 100. E 21 de 100 equivale a quem? 21%. Percebam que 21% é diferente de 20%, é diferente. E por que deu diferente, gente? Porque quando eu tenho dois aumentos consecutivos de 10 e de 10, esse segundo aumento aqui, ó, ele está sendo aplicado em cima do valor anterior, dos 110, consequentemente, por ser um valor relativo, ele vai me dar um resultado maior, tá? Então, esse tipo de questão cai bastante em prova. É bobinho, mas vocês vão ver que é bastante cobrado, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, que essa ideia também é aplicada para reduções consecutivas, tá? Quando você tem um produto que custa, e aqui eu vou colocar de novo R$ 100, um produto que custa R$ 100, e esse produto ele sofreu, ao invés de um aumento, ele sofreu reduções de 10%. No final, tá? Ele sofreu aqui uma redução de 10%, então perdeu 10% de seu valor. Quando ele perdeu 10% de seu valor, ele passou a custar R$ 90. Ele, em seguida, sofreu uma outra redução de 10%. Só que a segunda redução de 10% é em cima dos R$ 90, né? Aqui ele perdeu R$ 10, né? Foi menos R$ 10. E aqui, ó, ele perdeu R$ 9, porque é 10% de 90, menos R$ 9. No final das contas, gente, ele saiu de 100, perdeu 19. Então, ele perdeu R$ 19, logo ele chegou a R$ 81. Então, de quanto foi a redução percentual? Ora, ele tinha 100, foi para 81. Ele perdeu R$ 19 no total. Só que ele perdeu R$ 19 de quem? De 100. Se ele perdeu R$ 19 de 100, significa que ele perdeu 19%. Gente, você nunca vai, tá? Para chegar à resposta, você nunca vai somar esses percentuais quando ele der aumentos ou reduções consecutivas. Então, se tiver essa resposta, você já arrisca. Então, se ele disser assim, ó, após duas reduções consecutivas de 10%, você vai ter uma única de quanto? De 20%. Se ele somou, você já considera essa questão, essa alternativa errada. Aí você vai, se você não souber fazer, mas você vai fazer, eu tenho certeza, né, porque você vai sugerir um valor e vai conseguir chegar à resposta. Mas se você não puder fazer, você soma os valores e procura a alternativa mais próxima. Tá? Se for redução, você procura a alternativa mais próxima para baixo. Se for aumento, você procura a alternativa mais próxima para cima, 10 mais 10, 20. A mais próxima para cima é quanto? 21, aí você marca. Mas não vamos chutar, não vamos perder esse tipo de questão, tá? E aqui, gente, antes da gente começar a fazer as questões, deixa eu pegar aqui uma questão para que vocês... Eu vou fazer aqui algumas questões de concurso, tá? Mas essa questão aqui da Banca Sebrasp, olha o que ele diz aqui, para você ver como é que eles cobrem prova. Cada item seguinte apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, porcentagem e descontos. Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto. Então, percebam que foram dois descontos. Um desconto de 15% e outro desconto de 10%. Olha o que ele diz para a gente. Nessa situação, o desconto total concedido foi de 25%. Ele quer pegar o bobinho, né? Ele quer pegar o cara que, ele teve 15% de desconto,
depois teve 10% de desconto, então somando 15 com 10 dá 25% de desconto e o cara marca certo. Não, gente, é errado, tá? Esse item é errado. Você nem precisa perder tempo fazendo conta, tá? Mas se você fosse fazer conta, você faria assim, ó, o cara tem R$100. Ele teve um desconto inicial de 15%, então menos 15% de 100. Ora, 15% de 100 é R$15, então ele passou a ter aqui que pagar R$85. Só que em seguida ele teve um desconto de quanto? De 10%. Ele teve um novo desconto de 10%. Aqui deu 15, né, a menos, porque foi 15% de desconto, e aqui deu 8,50 a menos. Quanto é 8,50 menos, 85 menos 8,50, né? Se você tira 5, fica 80, tira 3,50, fica 76,50, tá? Observem que ele saiu de 100 e foi para 76,50. O desconto foi de 23,50, final em dinheiro, 23,50. Só que foi um desconto de 23,50 em relação a quem? A 100. Pessoal, por isso que eu boto 100, né? Ninguém aqui é besta de fazer mais cálculo. Então, o desconto foi de 23,5%. Ok? Se fosse uma questão de múltipla escolha, de marcar X, você jamais iria marcar 25%. Jamais iria marcar essa. Como são descontos consecutivos, você vai marcar uma resposta, se você tiver que chutar, uma resposta inferior, tá? Beleza? Porque descontos consecutivos, no final você vai ter um desconto menor, porque a segunda incidência do percentual vai ser sobre um valor menor, então você vai tirar menos do que se você aplicasse o único desconto do valor inicial, beleza? E aqui, ó, vamos falar sobre uma parte teórica, redução sobre o valor. O que danado é isso? Mais uma vez, esse problema aqui existe, gente, simplesmente por a porcentagem ser um cálculo percentual. Por isso que esse problema existe de redução sobre o valor. Suponha que você comprou um produto hoje, só que esse produto hoje, ele custou R$180. Eu gosto de falar em dinheiro, porque em dinheiro ninguém erra, tá? Só que a vendedora falou assim, ó, Alan, tu pagou nesse produto hoje R$180 porque o preço de ontem foi acrescido em 20%. Então, hoje tu está comprando 20% mais caro. Quanto era o preço anterior? Sabe o que muita gente faz? Muita gente faz assim, ó, calcula 20% de 180. 20% de 180 é 30. Estou errando aqui, tá, pessoal? Estou fazendo aqui o que muita gente faz. 20% de 180 é 36. Aí o cara faz 180 menos 36, me dá um total de R$144. Então, o produto antes ele custava aí R$144. Essa é a resposta que 90% da galera vai marcar. Vejam que se você pegar 20% e aplicar em cima de 144, não vai dar para chegar aos 180. Vai chegar num valor menor, tá? Então, gente, qual é a ideia de você resolver essa questão? Você pode fazer assim, tá? Com calma, você pode fazer o seguinte. Antes o produto custava X reais, eu não sei. Só que esses X reais, ele equivale ao preço original do produto, ou seja, ele equivale ao meu preço 100%. Só que o que foi que aconteceu com esse preço de 100%? Ele sofreu um aumento de 20% e passou a ser 180. Então, preste atenção que 180, ele equivale a 120% do preço. Só que eu não quero 120% do preço, porque esse preço eu já tenho, 120% do preço vale 180. O que eu quero saber, gente? Eu quero saber 100%. Eu quero saber ele antes, aí eu chamo aqui de X. Beleza? Aí a gente vai simplesmente multiplicar cruzando. Vai ficar 120%. Ó, vou transformar isso aqui, gente, em número decimal, tá? 120% é 1,2, da mesma forma que 100% é 1 inteiro. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar o x, multiplicar por 1,2, vai ficar 1,2x, e o 1 multiplicar por 180 vai ficar igual a 180. Tranquilo? E aqui, ó, x vai ser igual a 180 dividido por 1,2, que vai ser igual a R$150. Esse é o nosso gabarito, tá? É essa conta que você tem que fazer. Se você, na hora da prova, quiser arriscar a trabalhar com alternativa, o que é que você poderia fazer? Por exemplo, letra A, você vai botar R$144. Letra B, R$150. Você simplesmente poderia fazer o seguinte, a minha resposta não é o preço antes, a minha resposta não é isso, ele não quer saber exatamente isso,
Então, você vai pegar os 20% e aplicar sobre as alternativas. 20% de 144 é 28,80. 28,80 mais 144 é 172,80. Não é 180. Então, a letra A está falso, não é resposta. Aí você vai para a letra B. 20% de 150 é 30. Então, 30 é o aumento que foi dado a 150. Então, 150 mais 30 é 180, você marca a resposta. Você pode fazer assim. O que não dá é para errar a questão. Ok, gente? Então, essa é a parte teórica importantíssima para o assunto de porcentagem. E aqui nós iremos fazer já já algumas questões de concursos, tá? De Enem, de Sebrasp, de algumas provas importantes que caem exatamente isso que eu falei, tá? Veja aqui, vamos fazer essa questão. Em uma loja, o preço promocional da geladeira é R$ 1.000. Vamos aproveitar, a gente está com 20 minutos de aula só. Então, o preço promocional, eu vou colocar aqui P de promocional. E o preço dessa geladeira é R$ 1.000. Para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal fora da promoção é 10% maior, tá? Então, N de preço normal. Pessoal, 10% maior. Ora, 1.000, 10% de 1.000 é 100. Então, 10% maior é 1.100. Certo? Vamos lá, vamos seguir. E aí a gente vai lendo as informações, vai processando e já vai anotando as informações. A gente não tem tempo de ler a questão duas vezes, além de separando. Agora ele dá uma outra condição. Ele deu três condições. Preço promocional, R$ 1.000. O preço normal, fora da promoção, 10% maior. Então, 10% maior de 1.000 é 1.100. Certo? Deixa eu colocar aqui um númerozinho mais bonitinho. Então, aqui, ó, 1.000. E aqui, 1.100. E ele fala, por último, que existe um preço para pagamento com o cartão de crédito da loja. É dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Tá? E eu vou botar aqui, ó, gente, CC para cartão de crédito da loja. Ele dá um desconto, preste atenção para não errar, de 2% sobre o preço normal. 2% sobre o preço normal seria um desconto de quanto? Ora, 2%, ó, preste atenção, 2% de desconto de 1.100. Quer fazer essa conta devagarzinho para não errar? Aí, ó, 2 zeros com 2 zeros, 2 vezes 11, 22. Então, existe um desconto de R$ 22,00 sobre o preço normal. Então, o cartão de crédito é esse cara aqui, ó, menos R$ 22,00, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Sobre o preço normal. Então, vai ficar aqui R$ 22,00, 1.100 menos R$ 22,00 vai dar um desconto de quanto, pessoal? Aqui tá certo, vai ficar R$ 1.078, tá? Opa, que foi isso aqui? Então, o meu desconto é de 2%, é R$ 22,00. Então, aqui, ó, o preço no cartão de crédito é R$ 1.078. A gente tem três preços. Preço normal, preço promocional, preço normal e preço com cartão de crédito. Qual é o preço mais barato? O promocional, tá? Qual é o mais caro? É o preço normal. Só que se o cara pagar com cartão de crédito na loja, ele vai ficar aí, né, mais barato que um e mais caro que o outro. A pergunta da questão. Ele calculou o valor a ser pago. Ele calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional. Ele já está misturando tudo, tá? Então, o cara que comprou, ele disse o seguinte: o valor que vai ser pago seria o valor promocional mais 8%. O valor promocional, gente, é R$ 1.000. Mais 8%, então o cara acha que vai pagar 1.080. Ele acha que vai pagar 1.080. É o que a questão está dizendo. Ó. E ela calculou, a cliente calculou, que o valor a ser pago seria o preço promocional, que é R$ 1.000, está aqui, ó, mais 8%, ou seja, 1.080. Ao ser informado pela loja o valor a pagar, segundo sua opção, qual foi a opção dela? Optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Então, ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que foi apresentado. O valor apresentado, comparado ao valor calculado pelo cliente, foi quanto? R$ 2,00 menor, não é? Porque o valor apresentado
O certo é 1.078. Né? O valor calculado pelo cliente é 1.080. Então, o valor apresentado pela loja, né, que foi 1.078, que é o valor certo, que é o que ela vai pagar com cartão de crédito, é R$ 2 menor do que o valor que ela calculou, porque ela calculou 1.080, ok, gente? Então, as questões de porcentagem, a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação para a gente não vacilar, não é? E alguma informação aí perder a questão. Tá? Em seguida, a gente viu essa parte teórica, vamos continuar a resolver algumas questões para que a gente treine bastante, tá? E você perceba o que é cobrado em prova, tá? Como é que o aluno precisa resolver a questão, a atenção que ele tem que ter. Aqui, vamos aqui essa outra questão. Né? A gente fica querendo parar, né? Mas tem tempo e a gente vai se empolgando aqui e vê que dá para você fazer só com as informações que eu estou te passando nessa aula, tá? Se a produção de carros de certa empresa tiver crescido 10% em cada um dos últimos 3 anos, então o crescimento acumulado durante esse período será de 30%. Gente, ora, quando você calcula o crescimento, vamos supor aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3. Aqui cresceu 10%, aqui cresceu 10% e aqui cresceu 10%, é um crescimento acumulado. Suponha que o produto custasse R$ 100. No ano 1 ele cresceu 10%, ele passou a custar quanto? 110. No ano 2 ele aumentou 10% de novo. Então, ó, 10% de 100 é 10. Só que esse 10 vai ser aumentado para o próximo ano. Então, aqui ele vai custar 110. Quando ele der um aumento de 10% de 110, ele vai aumentar 21. Eu já estou dando a resposta aqui, tá? 10% de 110, ele vai aumentar 11. Eu já dei, foi a resposta final. Ele vai aumentar 11. Então, quando ele aumentar 11, ele vai passar a custar 121. Não é? Porque é o 10 mais o 11. E no último aumento, ele vai aumentar 10% de novo, de 121. Ou seja, ele vai aumentar 12 e 10. Então, após 3 anos, o produto que era R$ 100 sofreu um aumento de 10, mais 11, mais 12 e 10. Que aqui, ó, ele vai passar a custar, no preço final, não é? É o crescimento da venda de carros, né? A gente está colocando aqui em dinheiro para ficar mais fácil, vai ficar 133,10. Então, percebam que eu sugeri aqui um preço de R$ 100, que ele passou a ser 133,10. Isso equivale a um aumento de 33,10%. Mas se você não quisesse fazer isso, gente, não precisaria fazer, tá? Se você não quisesse chegar a isso aqui, ó, beleza. Era só você lembrar que é o seguinte, se você vai somar 10% acumulado 3 vezes, jamais a minha resposta vai ser a soma 10 com 10 com 10. Vai ser um valor maior. Tanto é que foi o quê? 33,10%. Então a gente marcaria direto aqui errado, tá? No próximo bloco aí a gente vai continuar a fazer questões de porcentagem. Vocês vão ver que tudo que cai em prova é aquilo que eu falei, né, nos slides aqui anteriores em relação à parte teórica, tá, pessoal? Então até já. A gente se encontra aqui com mais questões.